No início da noite do dia 13 de novembro de 2015, na hora praticamente do horário do fechamento do comércio, no centro da cidade, um incêndio de grandes proporções assustou transeuntes, pessoas que estavam ainda no centro e funcionários das lojas. Talvez tenha sido o maior incêndio que Maceió já viu, da loja Gaivota e várias outras lojas que acabaram sendo consumidas pelo fogo. Neste TH especial, vamos ouvir os personagens que estavam presentes naquele trágico acontecimento de novembro de 2015. No início daquela noite de 13 de novembro de 2015, o capitão Andrade, na época tenente da Rádio Patrulha, foi um dos primeiros profissionais da área de segurança que pôde observar de onde se encontrava da fumaça que estava vindo de um dos locais do centro. Capitão, como é que foi aquele primeiro momento? Primeiramente é uma honra retornar, né, falar sobre essa ocorrência, porque foi uma ocorrência que ficou marcante em minha vida, né? Em 20 anos de carreira na Polícia Militar, nunca me deparei com uma situação dessa. Naquele dia eu estava na reunião na Secretaria de Segurança Pública, onde tem uma reunião de mesa com o secretário e vários comandantes, aqui na Secretaria de Segurança Pública. Após essa reunião, por volta de 6h30 às 6h40 da noite, quando eu saí da secretaria para retornar à rua para trabalhar, eu vi um claro no centro de Maceió, né, e fumaças saindo, né, e eu achei aquela situação estranha. Naquele momento eu chamei a minha guarnição e nós viemos correndo da secretaria para aqui para o centro. Viemos aqui pelas ruas. Ao chegar aqui em frente à loja, eu me deparei com a loja fechada, apenas uma porta assim entreaberta e havia uma pessoa, no caso era um funcionário. Ele estava sem camisa, a camisa assim amarrada em seu rosto, tipo uma balaclava. E aí, quando ele nos viu, ele adentrou a loja, né, e não retornou mais. A loja já estava, o fogo começou por cima, o fogo já saía das janelas de cima, inclusive passava até pelos fios. Era um medo meu também, era que o fio, né, ali quebrasse e viesse até atingir a gente que estava aqui fora. E aí a gente ficou naquele conflito, a gente vai ou não vai, entra ou não entra. Porque após ele entrar, 1 minuto, acho, mais ou menos, ele não retornou e a gente ouvia gritos de dentro da loja. E a gente, rapaz, aquele rapaz é doido. Como é que ele entra num negócio desse? Aí a gente pegou, decidiu entrar na loja também. A loja só havia uma porta entreaberta, por onde a gente entrou. As luzes já estavam, né, sem energia, era muita fumaça embaixo e o fogo ainda estava tudo por cima. Quando a gente adentrou essa porta, que andou alguns metros, o fogo de cima derreteu aquela parte do teto e fechou aquela passagem, que era a única passagem que tinha. Quando a gente entrou mais na loja, viu, não era só mais um, eram 7. Haviam 6 e ele tinha entrado, né, Não tinha retornado. para chamar os outros. Só que eles estavam querendo apagar o fogo com uma caixa d'água que tinha no primeiro andar ou no teto. E eles não conseguiram mais retornar, porque o fogo já se alastrava. A fumaça, né? Primeiro a inalação de fumaça deixa a pessoa meio tonto, chega até a desmaiar. Foi quando a gente teve a atitude de à força pegar eles. Uns já estavam em estado de desmaio. E a gente, pela outra porta que a loja dá no outro quarteirão, conseguia arrombar a porta e sair, né? Foi quando a gente retirando os funcionários, a loja explodiu, pegou fogo em tudo e foi um incêndio da proporção que a sociedade viu, proporção que foi. A gente percebeu, né, que havia um amor, um apego neles pelo trabalho que eles executavam aqui, até porque era o sustento, era o que eles falavam para a gente. Não, meu irmão, é daqui que eu tiro meu pão. Né? Eles brigavam entre si, uns queriam retirá-los e outros queriam, não, vamos subir para apagar o fogo. Né? Com certeza, eu digo com certeza, se não fosse a ação enérgica da gente, nesse momento, infelizmente, teve que ser enérgico, os 7 iriam morrer. Né? Iriam morrer. Então, assim, a sensação que eu fico nessa situação é que o dever foi cumprido, apesar de não ser, né, o mistério constitucional da Polícia Militar, né, de fazer esse tipo de resgate, é uma missão do bombeiro, mas eu acho que a parte humana, a parte, né, do ser humano, o coração falou mais alto
nessa situação, porque a gente também colocou em risco as nossas próprias vidas, né? Mas graças a Deus conseguimos, né, evitar que 7 vidas fossem ceifadas naquele O senhor foi homenageado recentemente pela Aliança Comercial, juntamente ao lado do empresário Cildo, o proprietário da loja Gaivota. O senhor acredita que esse reconhecimento vem ao encontro de uma importância pessoal? Eu fui surpreendido, né, realmente com a homenagem essa semana, na terça-feira, com essa homenagem em relação a essa ocorrência. Para mim, né, como eu falei, em 20 anos da minha carreira na Polícia Militar, nunca recebi uma homenagem a essa altura, né? Para quem faz, né, essa homenagem, às vezes pode até ser um ato simples, mas para a gente que recebe, a gente que está todos os dias na rua, né, pondo em prática aquele juramento que a gente fez quando ingressou na Polícia Militar, que dá até sua própria vida para salvar a vida de terceiros, para a gente isso foi, para mim foi um momento muito emocionante, um momento brilhante nessa ação da Aliança Comercial, né, para os policiais que atenderam essa ocorrência e até para o próprio proprietário, o senhor Cildo. Na manhã da última terça-feira, o empresário Cildo Clay foi homenageado na Aliança Comercial, como comerciante, como empresário e, claro, e pela participação ativa que ele teve no incêndio de 2015 que destruiu não somente a sua loja, mas outras lojas vizinhas ao seu estabelecimento. Na oportunidade, uma das pessoas presentes falou e tocou num assunto muito interessante que é o renascimento. Foi tocado, né, a famosa ave egípcia, fênix, né, que renasce das cinzas. Cildo, como é que foi aquele momento da sua vida em que praticamente você viu o seu patrimônio ser levado por um incêndio de grandes proporções? É um momento muito complexo, né? Uma mistura de sentimentos, de emoções, não dá para descrever ao certo o que pesa mais. Mas, com certeza, a minha base familiar e de fé, eu acredito que tenha sido o fator preponderante para que eu tivesse equilíbrio e entendesse que o melhor caminho era recomeçar, era acreditar que todo mundo pode passar e passa por seus obstáculos da vida, suas intempéries e no meu caso eu não tinha opção. A opção era erguer a cabeça e buscar força e junto de vários amigos, principalmente de vários funcionários que se empenharam e a gente recomeçou. Cildo, a gente normalmente enfrenta turbulações e obstáculos ao longo da vida. A vida é para isso mesmo, né? Você se sentiu diante daquele momento como o maior obstáculo da sua vida? É um momento que até hoje me deixa muito reflexivo, né? Muitas vezes introspectivo, porque abalou muita coisa. Não foi um momento que recomeçamos e está tudo bem, não é bem assim. O recomeço é diário, entendeu? A gente, apesar de haver 7 anos, mas você ainda tem o cuidado para que não aconteça, não reaconteça, não se coloque numa situação triste, porque a gente principalmente a gente que é empresário, a gente não pode se abalar. As situações acontecem em inúmeros motivos e, infelizmente, a gente não tem o direito de dizer vou desistir. 7 anos depois, o seu pensamento ainda tem reflexões naquela fatídica sexta-feira, né?
Obviamente você tem superado isso com brilho e com ousadia, tanto que a sua empresa está reerguida novamente. Graças a Deus. O que eu deixo claro para as pessoas, para amigos, para comerciantes, empresários que passam por dificuldade, a pandemia foi um processo muito delicado, é que não desista, não esmoreça, tenha ânimo, que quando você acredita, tem fé, transforma sua angústia em esperança, você renasce, você passa a acreditar primeiro em você mesmo e depois o tempo se encarrega em cuidar do restante. Eu também queria aproveitar o momento e agradecer o empenho do Corpo de Bombeiros, da Prefeitura, do Estado. Eu recebi apoio de várias instituições, em especial a Polícia Militar. Sobre a Polícia Militar, não só o apoio, que a Polícia Militar é sempre presente no centro, em todas as situações, mas em especial um jovem, um homem, um policial, um capitão hoje, que no momento ele foi fundamental. Eu me emociono sempre quando eu encontro com o capitão Andrade, que naquele momento ele liderava o grupo que entrou dentro da loja para salvar meus funcionários. E o capitão Andrade ele não foi só fundamental para que tudo se resolvesse num primeiro momento, para não acontecesse uma tragédia, mas ele foi um anjo na vida, na minha vida e na vida de funcionários que trabalhavam comigo há mais de 20 anos. E Deus usou a mão dele, trazendo esse homem, cuidando, colocando em risco a sua vida e a vida dos companheiros para proteger as pessoas que estavam aqui dentro tentando salvar o nosso patrimônio. A empresária Andréia Geraldo e atual presidente da Aliança Comercial também é uma das personagens que estava presente naquele trágico acontecimento de 2015. Andréia, como é que foi para você, como empresária, ver um outro empresário diante de uma situação tão crítica como aquela, talvez do maior incêndio, né, que Maceió já tenha visto? É um sentimento muito, no momento de impotência e nesse momento de muita empatia, de sentir, né, a dor de um colega de trabalho que você viu ao longo de décadas trabalhando para construir tudo aquilo e em minutos tudo ser devorado pelo fogo. Então tivemos sim o apoio de alguns comerciantes, eu estava aqui presente no momento, em frente, e aí a gente tinha, no momento era só de acolhimento, porque realmente foi um incêndio de grande porte, realmente uma situação apavorante para todos que estavam ali presentes. A senhora atualmente é presidente da Aliança Comercial, que é uma entidade importantíssima, né, para o comerciante, né? E 2 dias atrás a Aliança prestou homenagem não somente ao capitão Andrade, que na época era tenente, que foi uma das primeiras pessoas da área de segurança a chegarem ao local, bem como ao empresário Cildo, né? A senhora acredita que essa homenagem é uma forma de agradecer e de colocar publicamente a passagem desses personagens diante desse trágico acontecimento? Exatamente. O mês de fevereiro é um mês comemorativo, um mês que se comemora o aniversário da Polícia Militar. Os 191 anos da Polícia Militar. É uma entidade quase que bicentenária, e a gente reconhece o valor da Polícia Militar, o valor da segurança pública, isso que a gente busca junto à entidade, né, a Polícia Militar, que a gente vinha construir nesse centro da cidade,
não apenas a segurança, mas o sentimento, né? A gente busca isso junto à Polícia Militar e nesse mês comemorativo buscamos sim compatibilizar, né, duas histórias que se cruzaram em algum momento e aí a gente buscou realmente o empresário que testemunhou, né, ele exercitou, né, a fé dele e diante de tudo que inclusive algumas pessoas que passavam, alguns curiosos que passavam, achavam que aquilo era o ponto final de uma história de 23 anos de trabalho. Para ele e para Deus era apenas uma vírgula, porque muitas coisas boas iriam acontecer a partir dali. A empresária Silvânia Ferreira, com 25 anos de atividade no centro da cidade, é talvez uma das mais ativas combatentes, né, comerciantes em defesa do centro da cidade. Silvânia, você participou ativamente dessa homenagem ao capitão Andrade e ao empresário Cildo, que estiveram diretamente envolvidos, né, no incêndio de 2015. Você como empresária, o que você achou dessa homenagem aos dois personagens principais? Cláudia, eu fiquei muito emocionada, né? Me deu uma satisfação muito grande assim, participar desse momento, porque são duas pessoas muito queridas, que participam diretamente com a gente aqui no centro. O Cildo pelo o emprego, a renda que ele gera aqui no centro, né? O capitão Andrade sempre envolvido nas ações sociais aqui do centro. Então, assim, para mim foi uma felicidade muito grande fazer parte desse momento da vida desses dois amigos queridos. O sinistro que aconteceu com a gaivota marcou a vida de muita gente. Primeiro eu acompanhei o sinistro pela televisão, eu estava num momento muito difícil com a minha mãe na UTI, e isso me deu uma angústia muito grande, porque a vontade é de estar aqui, porque eu conhecia as pessoas que trabalhavam aqui, né, que sobreviviam do trabalho, como era, então assim, uma coisa que passa na cabeça da gente é um filme, né? Então assim, a Aliança Comercial está de parabéns por essa homenagem, porque são duas pessoas muito queridas. E essa ressurreição aqui, né? A gente vê hoje a Gaivota, que é um empreendimento histórico aqui no centro, que faz parte dessa história aqui do centro, está aqui de pé, né? Trabalhando, várias pessoas, várias famílias aqui dentro, né? Sobrevivendo do trabalho que a Gaivota, que o nosso querido amigo Cildo oferece. Então, assim, é uma gratificação muito grande fazer parte desse momento.